Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D. Esse é mais um dos nossos vídeos que é mais voltado para opinião. Então é aquela coisa que não tem muito um roteiro pré-estabelecido. Embora esse vídeo, eu acordei hoje, abri os olhos, a primeira coisa que me veio foi a ideia de fazer esse vídeo. Era uma coisa que de repente eu já estava meio que sonhando, não sei, enfim. Que na verdade tem bastante a ver com o tema de um vídeo que eu fiz há alguns dias atrás a respeito da EAD. E eu acho que é uma informação, um conhecimento, uma opinião, que complementa aquele vídeo lá atrás, né, que eu fiz. Então, assim, o tema desse vídeo é sobre os princípios, a ideia e a política de privatização. O objetivo dessa temática é justamente a gente entender como é que é esse mecanismo, porque isso é uma coisa até mental das pessoas entenderem que a melhor coisa que tem a se fazer é privatizar. E não só isso, mas para mostrar como existe um mecanismo, toda uma ação de longo e de longuíssimo prazo visando você destruir o acesso da população em geral a certas coisas que democratizam o conhecimento, a arte, a cultura, o estudo e também a possibilidade das pessoas de terem acesso a uma vida um pouco mais digna, uma ascensão social. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Porque é muito complicado, de repente, a gente explicar a grande cilada que é a mentalidade privatista, quando se tem um aspecto imediato a respeito das coisas, a respeito dos serviços, a respeito do que é essencial para o público, para a população, para a sociedade. No entanto, se a gente fizer uma análise aprofundada, levando uma boa parte de tempo, a gente começa a perceber como é que funciona realmente a questão da privatização ser utilizada como uma forma de negar à população e à sociedade de uma forma geral o acesso a coisas que vão dar para essa população em geral uma cidadania plena. E eu gostaria de expor aqui um exemplo que eu vivi, que faz parte da... Não sei se eu posso dizer da minha carreira, mas da minha vida mesmo. Que foi antes até de eu começar a minha parte profissional, mas tem a ver com a minha profissionalização. E eu gostaria de colocar um exemplo que tem a ver com a parte de arte, com a parte de cultura. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu comecei a trabalhar e comecei a estar no mercado de trabalho, primeiro como assistente de estúdio, assistente de arte, web designer e ilustrador. E aí o que acontece? Eu me formei, não foi numa faculdade. Eu me formei, foi no comecinho dos anos 90. Eu comecei a estudar desenho, arte, na segunda metade dos anos 80, eu ainda era adolescente, e isso foi num curso, que era um curso que um professor de desenho já bastante conhecido por algumas pessoas, ele dava isso lá em Sorocaba, mas esse professor não era de Sorocaba, era de São Paulo. Era um cara que já dava aula de desenho há muito, muito tempo. Ele tinha uma escolinha de desenho em São Paulo há muito tempo, já tinha formado muita gente boa, que fazia parte da profissão, já era até reconhecido. E era um quadrinista das antigas. Ele era um cara que, se não me engano, ele chegou a dividir um estúdio com o Jaime Cortez, para vocês terem uma ideia. O nome dele é Ismael dos Santos. E muita gente boa passou nas mãos dele, se formou através dele. Não foi só eu. Eu acho que das pessoas que passaram nas mãos dele, talvez eu seja o piorzinho, né? Mas a questão é que isso aconteceu num lugar em Sorocaba chamado Casa da Cultura. As oficinas culturais, elas substituíram uma coisa que existia antes, que eram as casas da cultura. E ela existia em todo o estado de São Paulo. Eu acredito que em outros estados ainda deva ter isso daí. Naquela época da Casa da Cultura, elas eram lugares onde professores de arte, eles davam cursos livres, cursos profissionalizantes. Eles não tinham nível superior,
o nível era profissionalizante, mas eram de vários tipos de arte. De pintura, de desenho, de escultura, de música, de vários instrumentos, de canto. Tinha, por exemplo, em Sorocaba, que foi aonde eu frequentei a Casa da Cultura e onde eu fiz o meu curso de desenho, lá tinha até a Orquestra Sinfônica Municipal. E lá era a casa da Orquestra Sinfônica, e até onde eu sei, era tudo feito com dinheiro do Estado de São Paulo, mas com o tempo, desde aquela época, porque isso vamos colocar assim, foi na segunda metade dos anos 80, foi quando eu comecei a estudar desenho lá, o que eu percebi é que, a princípio, era um local onde todos os professores, eles eram funcionários públicos, eles eram pagos pelo Estado, não sei em que tipo de regime que eles eram, não sei se eram concursados ou não, mas eles eram pagos pelo Estado. O Estado de São Paulo pagava para eles darem seus cursos de artes ali, e os cursos eles eram livres, eram gratuitos para quem quisesse fazer, ele se inscrevia, fazia o curso, e quem na verdade dizia ou determinava como que ia ser o curso, quantos anos, como que era o método, tudo mais, eram os professores. E além disso, ali tinha também as exposições, tinha as apresentações, tinha, enfim, toda a parte de cultura da cidade acabava rolando ali nas casas de cultura. Podia ter coisas em outros locais, mas ali era um local onde se fomentava muito a cultura nas cidades ao longo do estado de São Paulo inteiro. E aí o que acontece? Quando eu estava fazendo o curso de desenho, já era um pouco diferente, que nem todos os professores eram contratados do Estado. Assim, um exemplo era o Ismael, que era o meu professor de desenho. Ele era, na verdade, um professor de desenho que tinha uma escola em São Paulo, uma escolinha de desenho, que já tinha formado muita gente, que já atuava no mercado de ilustração, no mercado de publicidade, no mercado de um monte de coisa, e tinha já um certo renome. Ele tinha sido professor na TV Cultura, ele tinha um programa que ele ensinava desenho, isso acho que lá nos anos 70. Então ele era um cara bastante conhecido e ele ganhou esse espaço para dar aula lá em Sorocaba, aula de desenho, história em quadrinho, era desenho artístico, publicitário e história em quadrinho, foi isso que eu fiz. E aí o que aconteceu? Eles cediam o espaço para ele poder dar aula, mas o curso era dele e ele cobrava. Tudo bem, não cobrava um valor muito alto, não era nada muito astronômico, era um valor, a gente pode considerar de repente algo assim popular até. E tinha um funcionamento, pelo menos para mim, que era bastante interessante. A partir de um certo tempo ali, eu já estava ajudando nas aulas para as crianças menores, eu já não pagava mais para fazer o curso. Aí depois de um tempo eu ganhava o lanche, né, o almoço, né? E assim eu fui até me formar, até vir para São Paulo e tudo mais. Mas esse era o formato que o Ismael dava e imprimia para o seu curso, que tinha ali o espaço cedido na Casa da Cultura. Mas tinha muita coisa interessante lá. Tinha assim, uma biblioteca infantil, uma biblioteca em braille, e ali, enfim, era um negócio muito interessante, muito bom. Era numa casa assim interessantíssima, que ficava no centro da cidade, assim, no meio de uma praça. Essa praça era um show de bola. E aí, eu lembro que eu peguei, na verdade, o finalzinho da Casa da Cultura, bem o finalzinho mesmo, porque quando eu me formei, logo depois, acho que num ano ou dois, transformou tudo em oficina cultural. E aí, eu lembro até de ter feito uma vez oficina cultural, ter ministrado uma oficina ali na oficina cultural, que em Sorocaba se chamava Oficina Cultural Grande Otelo. E o conceito já não era mais desses cursos grandes de arte, eram só oficinas curtas, que duravam no máximo 3 meses, se não me engano, e na verdade eles tinham uma carga horária. Então, dependendo de quantas horas você dava, podia ser uma oficina que tivesse de segunda a sexta, por exemplo, ou somente de final de semana, ou uma vez por semana, podia ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, não importa. E aí você tinha que cumprir essa carga horária para fazer a oficina. E aí era o grande barato da oficina. E como sempre tem nessas coisas, quando você modifica algo para você meio que apodrecer a estrutura, o que você faz é dar um docinho para a população, né, para conquistar a opinião pública. E esse docinho, o que era? Terminava a oficina cultural, você tinha uma apresentação, você tinha uma exposição, você tinha alguma coisa que o pessoal que estava lá, os alunos e o professor, o cara que coordenava os cursos, ele dispunha de um tempo para fazer alguma coisa para apresentar para a população.
Então vamos supor que uma oficina durasse 3 meses, que todo mundo, eu acho que vocês devem ter consciência de uma coisa: em 3 meses ninguém aprende nada. Ninguém aprende a cantar, ninguém aprende a tocar instrumento nenhum, ninguém aprende a desenhar nada. Em 3 meses, em 6 meses, mesmo em 1 ano. Em 1 ano você consegue pegar as manhas assim do rudimento de qualquer tipo de arte, mas para você mesmo ficar bom são anos, e muitos anos, e com muita prática, muito estudo. Aliás, o curso grande, assim, de 4 anos e 6 anos, o lado bom dele é que de repente no currículo dele tem o lance da prática, de você ter ali o tempo de você desenvolver a técnica, de ficar repetindo exercícios. E quando você faz uma oficina, você tem ali, de repente, o conteúdo, né? E depois você já vai para a prática, prática. Você já vai fazer uma coisa para valer. Você não tem ensaio, você não tem o exercício. E o que mais peca para quem está fazendo arte é a técnica. A gente falou aqui, né, alguns vídeos atrás, a respeito desse lance da técnica, embora hoje em dia não se tenha muita valorização da técnica, mas também não se tem porque as pessoas já não têm tanta técnica igual tinha 20, 30 anos atrás. Então tudo isso empobrece. E aí todo o pessoal que faz arte, ele precisa rever, precisa refazer todas as suas coisas, o modo de você fazer a sua arte, e os valores que você tem, aquilo que você defende, e a forma como você trabalha a linguagem e tudo mais. Então isso é importante da gente entender, que quando começou com oficina cultural, tudo isso meio que perdeu. E isso foi, sabe, mudando de ano a ano, foram tendo novas regras, e essas regras foram cercando as pessoas para que elas não tivessem, de repente, uma capacidade de fazer uma oficina cultural que fosse muito cabeça, que tivesse uma formação muito sólida. A verdade é essa. Eu mesmo, quando eu dei aula, aliás, não era aula, era oficina cultural, eu tinha escrito um curso de desenho básico, e aí eu não consegui lugar para colocar em prática esse curso de desenho básico, e um ex-sócio meu, ele mexia com as oficinas culturais, e ele havia dito pra gente, mostrado como é que a gente fazia a proposta para a oficina cultural, e eu peguei esse curso básico. Eu lembro que ele estava previsto para ser um curso de 1 ano. E aí eu dividi ele em 4 módulos de 3 meses. 3, 6, 9, 12, né? Então dava 1 ano inteiro, ficavam 4 módulos de 3 meses. E aí eu tentei, fiz ali, foi aprovado a minha proposta. E aí o que aconteceu é que eu comecei a fazer, assim, seguindo os princípios do curso básico de desenho que eu tinha colocado. E eu me lembro que quando estava do final para o meio do curso, o pessoal lá de administração já vinha me falar: olha, o que você acha de fazer uma apresentação, fazer uma performance, faz uma exposição com os seus alunos. Só que se você tem 3 meses de oficina e de repente você fala assim: não, vou fazer uma exposição, vou fazer alguma coisa, vamos supor que desses 3 meses você pegue 1 mês e pegue todo aquele pessoal que não está ainda pronto para fazer um material legal, com qualidade, sabe, com pleno domínio técnico e artístico, e bota eles para fazer uma exposição. Vai ser 1 mês que você vai perder, que você poderia estar ensinando alguma coisa, você poderia estar treinando esse pessoal, que você vai ficar direcionando para eles fazerem uma coisa que é para você mostrar para o público. Ou seja, você ainda perde um tempo da sua oficina. Tudo bem, você está sendo pago, mas a questão é que você não faz as coisas só pelo dinheiro. Você faz também pela satisfação de ter um negócio legal, bem feito, e ter um suporte, perceber que a coisa está acontecendo. E eu me lembro do meu caso, que uma das vezes eu estava lá esperando para começar a minha aula, e eu vi ali o professor que fazia oficina de teatro, e ele estava ali no gramado ali da pracinha, lá rolando com os alunos dele, pulando, fazendo um monte de coisa ali, um monte de cacareco. E aí imitava sapo, imitava cobra, imitava isso, imitava aquilo, imitava macaco, imitava um monte de coisa. E era uma coisa assim: não, vamos lá, agora nós vamos fazer de conta que nós somos tal coisa, e babá. E o pessoal ali, pulando, né, se estrebuchando todo, e o pessoal passava e ficava todos assim, impressionadíssimos com aquilo. Nossa, o que é isso que está acontecendo? Ah, é o pessoal da oficina de teatro. Nossa, que legal, que interessante. Ah, quando é que é? Tem um jeito da gente entrar, então fazia todo um bafafá, todo um social. E eu lembro, assim, até então não fazia ideia do que era. E eu fiquei ali vendo, assim, com aquela cara de paisagem, esperando minha hora chegar para eu começar a dar minha oficina. E de repente terminou lá a oficina, o professor
dispensou os alunos, aí começou a conversar com outro cara que eu não sei se ele era professor ali, se ele era funcionário, enfim. E daí ele falou: cara, você viu que legal? Isso daqui foi bem interessante, né? O cara: e aí, cara? Me diz aqui uma coisa, que tipo de matéria aqui que você estava dando? Não, isso aqui não é matéria não, né? O professor falando: isso aqui é uma recreação aqui com eles, faço uma coisa aqui com o pessoal fica animado, eles gostam pra caramba, chama a atenção do público, o pessoal na rua gosta, faz uma puta de um social aqui pro meu curso, muitas vezes eu arranjo novos alunos, e aí o pessoal fica todo mundo satisfeito, gasto aí mais um dia de aula e eu vou receber do mesmo jeito, tá beleza. Isso é ótimo também, porque o pessoal aqui da administração adora esse tipo de coisa, adora esse bafafá, e isso garante pra mim que eles vão renovar o meu contrato pro próxima oficina. Daí, quando eu vi aquilo ali, eu pensei assim: eu não quero fazer isso, eu não quero ser assim. Aí, ao longo dos anos, o que foi acontecendo é que eles foram cercando para que tivesse mais pessoas fazendo esse tipo de coisa, ou de repente pessoas fazendo oficinas em formatos que fossem cada vez mais irrelevantes. E mesmo assim, porque quem faz, pode ter gente que de repente faça aí para ter um bafafá só e pronto, acabou, mas as pessoas querem ver modificação, as pessoas querem ver a sua arte, o seu ensino de arte gerar pessoas com algum conteúdo, com algum poder transformador. E o que eu percebi é que o sistema, a forma como regularmente ia sendo feito as oficinas culturais, elas eram feitas para que desse para fazer isso. Então eu acredito que em alguns anos mais para frente, se eu tivesse insistido em fazer essa oficina cultural, trabalhar desse jeito, eu não poderia pegar um curso básico de desenho e simplesmente desmembrar, porque isso ia evidenciar muito que, na verdade, eu não ia fazer um esquemão, tipo de fazer um curso de 2, 3 meses ali, uma coisinha rápida, para de repente o pessoal fazer aí qualquer coisa ali de qualquer jeito, e daí fazer uma festinha, uma exposição, uma performance, e aí, nossa, vamos agitar a cultura, e na verdade você não está ensinando, porque eu, num formato desse, teria a convicção plena de que eu não estaria fazendo aquilo que eu deveria fazer. Se eu tivesse convicção de que, de repente, nesses formatos eu estaria formando artistas, eu até embarcaria nessa. Mas a minha convicção me aponta que não é isso o que acontece. E você vai, tipo assim, o que você conseguiu aprender, do jeito que você conseguiu aprender, você vai tentar fazer alguma coisa que na maioria das vezes eram coisas que não eram legais, não tinha muito valor artístico, a verdade é essa, não tinha muito valor artístico. Para você de repente conseguir chegar a fazer alguma coisa, você tinha que fazer inúmeras oficinas e com um pouco de sorte, um pouco de insistência, alguns anos, você percebe que você vai aprimorando a sua arte, só que a sua arte é assim, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, não tem de repente um direcionamento a longo prazo, porque um curso, por exemplo, um curso de desenho, um curso de pintura, um curso de canto, de música, você tem toda uma programação, todo um roteiro desenhado a longo prazo, que você percebe que você vai sair de um ponto que é quase nada, você cru, e você vai conseguir num grau de excelência técnica e artística, por exemplo. Quando você faz várias oficinas, o cara que está aprendendo oficina, ele começa a fazer, faço um curso aqui que é uma coisa, aí faço uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali. Então, o aprendizado dele faz isso aqui, vai serpenteando e vira, de repente, um monte de coisa, um monte de catado de coisinha, na verdade. Não é um aprendizado, não é uma formação só. E não adianta você falar: mas é legal, você aprende um monte de coisa. Sim, você aprende um monte de coisa, mas você está aprendendo, sei lá, desenho. Você está aprendendo música, você também tem a oportunidade de ler um monte de coisa, só que você tem um direcionamento, você tem um professor que está ali o tempo todo e te dá o caminho. E eu lembro que a ideia pra gente era vamos burlar o sistema, e a gente faz de repente várias oficinas culturais que na verdade são um curso básico, só que tinha uma pressão. Olha só, a administração está querendo saber se você vai uma exposição no final da oficina. A gente não quer fazer uma exposição. Não, porque você sabe que isso daí de repente conta pontos, né? Daí você vai propor uma nova oficina, pode ser que eles não queiram fazer, então fica aquela pressão lá, pra fazer aquela coisa. E aí, cara, aquilo me bateu assim forte. E eu falei: eu não quero fazer isso. Eu não quero isso pra mim. Nem que seja pra burlar o sistema, eu não quero isso. E fiquei no meu primeiro
no primeiro curso, no primeiro módulo. E nunca mais sabe de fazer oficina. Parece coisa reciclada, sabe aquela que fica no lixo, fuçando o lixo, e aí pega e eu junto aqui um pedaço de uma garrafa com um pedaço de lata, porque faz um robozinho. Só que esse cara faz um robozinho desse jeito, só que como só tem acesso a esses lixos de lata, de garrafa PET, de coisinha jogada fora, se de repente você chegar pro cara e falar assim, ó, você tem uma oficina gigantesca, mecânica, mecatrônica, para você fazer um robô, o cara não vai conseguir fazer um robô, porque ele nunca aprendeu a fazer isso. Essa é a analogia mais correta para a gente perceber o que acontece com a cultura, o que acontecia com a cultura, o que aconteceu, porque depois de muito tempo, no ano passado eu fui convidado aqui a alguns eventos que tinham a ver com oficina cultural. Putz, cara, deixa eu ver como é que é esse lance de oficinas culturais, de me ambientar com as coisas, e aí eu fiquei sabendo uma coisa, que já faz alguns anos, porque assim, todas as casas da cultura do estado de São Paulo inteiro se transformaram em oficinas culturais. Mais cursos longos, só cursos curtinhos, e tinham essas oficinas. A diferença das oficinas em relação à forma como estava sendo feito nos últimos anos de casa era que pelo menos o governo do estado estava pagando as pessoas para fazer oficina cultural. A forma dele poder impor para a pessoa que ela fizesse daquele jeito. Aí o que acontece? Eu descobri que de todas as oficinas que tinham no estado de São Paulo inteiro, só sobraram três na cidade de São Paulo que ainda estão de pé. O resto fechou tudo. E aí quem quer fazer oficina cultural vai ter que fazer algum esquema com prefeitura, com alguma coisa, e aí esse sistema estadual de oficina cultural é um banco de propostas de oficinas. A pessoa vai lá, escreve propõe oficina, deixa ali, tem algum banco de dados que aquilo ali fica tudo guardado, e se de repente alguma prefeitura, alguma coisa em alguma cidade, alguém falar assim, a gente está querendo fazer uma coisa aqui, vamos supor que eu estou querendo promover o restaurante que vai abrir, ou de repente a semana do dia do índio, a semana do dia da árvore, ou a gente tem aí de repente uma festa de peão de boiadeiro e a gente gostaria de mostrar como é a cultura do sei lá o que, assim, sabe? Aí o cara fala assim, não, será que tem alguma oficina que se encaixa ali naquele banco de oficinas que a gente pode usar para entreter o pessoal que vai participar daquele evento, daquela festa, do acontecimento? Você entendeu o que se transformou a oficina cultural? Antes eram cursos regulares, de longo prazo, gratuito e livre, toda a população aprender qualquer tipo de arte, se transformou em objeto para entreter ações de culturas, de empresas. Isso foi um projeto que demorou anos para acontecer e chegou nesse ponto, e duvido que um dia volte a ser as antigas casas de cultura. Eu duvido. E por que aconteceu isso? E como aconteceu isso? De uma maneira muito simples. A gente, no São Paulo, a gente é governado pelo mesmo partido que tem o mesmo programa de governo há 30 anos, até mais tempo. E aí, eles puderam colocar tudo isso. E você sabe o que acontece? As pessoas hoje em dia que de repente têm a oportunidade de se beneficiar de uma casa da cultura, jamais vai saber o que aconteceu. Simplesmente não tem. Não tem como você aprender arte se não seja pagando por uma escola de arte, uma escola de pintura, uma escola de desenho, uma escola de escultura, uma escola de música, uma escola de dança. Você quebrou a estrutura que o governo tinha para possibilitar para as pessoas que não tinham grana para pagar um curso de desenho, para de repente um curso de desenho não é só desenho, não. Enfim, todas as outras artes, para que elas tivessem algum acesso e se tornarem artistas, ser uma coisa mais voltada para alguém que tivesse algum poder aquisitivo. E outra, curso de desenho é caro, e curso de teatro, curso também é caro. Pode até não ser muito caro, eu sei que tem gente que curso é mais barato, só que imagina que você vai ficar 4 anos fazendo curso. E aí? Você vai ficar todo mês pagando. É uma grana. E material é caro de desenho. Assim como tem outros materiais. Você imagina uma pessoa que está aprendendo música, está aprendendo de repente a tocar violino, sabe? Aprende a tocar tuba, o boé.
E depois se forma e vai tocar o boé aonde? Se a pessoa não entrar numa orquestra, o que ele vai fazer com o seu boé? Um caro pra burro, que é importado sei lá de onde, da Alemanha. Então, cara, é assim, é o suprassumo da destruição da arte, que de repente você faz, tipo, é tudo fazer com que a arte não seja de repente uma coisa que se transforme numa profissão, tem um espaço, que tenha forma de ser produzido e as pessoas consumem aquilo, porque na época da Casa da Cultura as pessoas aprendiam e as pessoas ali, elas expunham, elas se apresentavam. Hoje em dia não tem mais nada disso, exposição só em galeria. Então foi uma forma de se apodrecer a arte, principalmente no que tem respeito ao acesso popular. E aí o que começa a perceber assim popularmente de arte? Uma arte que é menos técnica. Isso daí também tem a ver um pouco, acho que com a penúltima das nossas gravações aqui, porque as pessoas não tiveram acesso a uma coisa que desenvolvesse a sua técnica. E aí começa de repente a ter manifestações artísticas de visível inferioridade. Mas não é porque a inferioridade, não. De repente, quem sabe um dia chegue a ser uma coisa tão rica, porque sempre tudo se desenvolve. Mas a destruição. Aí você vê o pessoal fazendo assim, os slams e coisas assim, sabe? Você percebe que a origem de tudo aquilo é bem humilde e bem sem nenhum suporte teórico, porque essas pessoas elas fazem arte, mas elas não têm de onde aprender, elas não têm de onde tirar, e aí elas vão aprendendo, vão tirando décadas e décadas de desenvolvimento. Então você faz com que a arte que seja lá, que seja das pessoas, elas entrem no estágio quase que de hibernação, quase que entra na Idade Média. E aí ela começa a se desenvolver, ela se transforma numa outra coisa, porque ela acaba tendo princípios que não são um pouco ligados a todas as coisas que aquelas artes originalmente tinham. E aí o que acontece? Ela vai desenvolver, uma hora ela vai se tornar um troço tão bom ou até melhor do que aquilo que tinha. Mas é isso que rola. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o rock. O rock era aquela coisa que era de pegada doméstica, que era coisa de marginal, isso nos anos 50. E aí o rock ao longo de décadas foi crescendo e foi agregando valores, foi agregando sons, ritmos, instrumentos, técnicas e se transformou numa coisa gigantesca que tem, sei lá, centenas de estilos de divisões de rock, por exemplo. Isso vai acontecer com funk, isso daí vai acontecer com rap, vai acontecer com tudo isso, que é marginalizado porque vem de pessoas que não tiveram acesso, historicamente falando, à arte, mas querem fazer, porque a arte faz parte do âmago do ser humano, do espírito humano. E aí eles vão, sabe, desenvolvendo uma coisa que é rudimentar, e ao longo dos anos isso vai topo. Porque você não para a arte. É impossível você parar essa ânsia do espírito humano de se expressar, de reproduzir alguma coisa. Seria muito mais fácil, né? Você liberar. Ensina, aprende tudo. Aí você tem toda essa dicotomia que existe entre uma arte clássica e uma arte não clássica, moderna, contemporânea. E isso é tudo desnecessário. E vão havendo os rompimentos e mais rompimentos. Só serve para ver esses rompimentos e transformar o mundo, sabe-se Deus em quê, na verdade. Mas é por isso que eu estou falando para vocês, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, porque eu percebo que esse mesmo mecanismo de longuíssimo prazo que foi feito com a cultura e com a arte, ele está sendo utilizado na educação. E não é só a educação. Você analisar bem, é que eu não sou das áreas de saúde, de infraestrutura, área, sei lá, econômica, sabe, dos movimentos sociais, mas existe toda uma pressão que é governamental. A maior parte dos governos são representantes. A gente pode dizer da burguesia, sim, das camadas mais de elite, que são as pessoas que têm empresa e que ganham dinheiro vendendo coisas, vendendo soluções, que enxergam
que o governo ele pode fazer com que a estrutura que exista na sociedade possa permitir a essa camada ganhar mais dinheiro, mais fácil. Basta ter menos apoio, menos suporte. E aí a pessoa tem que comprar para ter escola, para ter cultura, para ter saúde, para ter segurança, para ter infraestrutura. Tem que pagar, e tem que pagar muito. Se bobear, até para o ar que você respira. Porque se o cara não pagar, ele vai ter ar poluído. Tudo é lucro. E quem tiver mais dinheiro tem uma solução melhor. E tudo vira forma de se ganhar dinheiro. É uma podridão isso. Isso demonstra um sistema capitalista podre. Aí acontece, de repente, do nada, aparece a pandemia, e aí a gente percebe que nenhum sistema particular, visa apenas o lucro, é capaz de dar conta do recado. E aí isso expõe, isso deixa nu, com uma ferida aberta, essa questão. Tá vendo, gente? Dá para você fazer com que tudo fique na mão da iniciativa privada. Aliás, isso é a opinião minha muito convicta. Ela só deve entrar em áreas que não sejam aquelas essenciais para manter a dignidade humana. Ponto. Bom, gente, eu acho que foi meio pesado. Acho que desses vídeos que eu fiz, esse foi o mais pesado. Acho que foi, não sei. Mas aí vocês dizem o que vocês acham disso. Se esse vídeo é pesado, se devem ser pesados desse jeito ou não. Se vocês estão gostando disso ou não. Se achou que o vídeo foi legal, dá um joinha. Joinha da hora, ó, tem que pegar aqui na câmera, ó, legal. Entendeu? Se você achou que foi uma porcaria, dá o seu joinha pra baixo, mas faz coisa. Se você acha que de repente esses vídeos eles estão sendo legais, deixa aqui o seu recado. Siga aqui esse canal, né? Curte aqui o canal, faz toque ali no negocinho, pega o sininho, badala-se para você receber as notificações. E também tem o lance das minhas mídias sociais. Alguém quiser, eles rolam aqui os endereços das mídias sociais aqui, ó, aqui bonitinho, né? Você vê que tem o mídia social né? Pra caramba. E assim, aí vocês vão ver, pô, esse cara desenha. Se vocês acham que algum desses desenhos são legais e você acha como seria interessante ter uma camiseta, ter uma bolsa, ter enfim, um pôster desse desenho, saiba que existe uma lojinha ali com algumas dessas coisinhas que você pode comprar. Você pode ter um pôster, você pode ter um adesivo, você pode ter um monte de tranqueira, pode ter até uma meia. Ei, que legal, você enfia no pé, desenho, né? Que bonitinho, cara. Vai ficar com o pé quentinho e com o desenhinho. Né? Então, entra lá na loja, é uma loja lá no Colab. Você vai ver quantas coisas legais que tem ali. Você também me ajuda. Diga aqui o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês acham disso. Deem aqui sugestões de novos temas. E na próxima tem mais um vídeo, tá bom? Tchau, tchau.